Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante. Você que gosta de comprar, né? É bem legal o tema que nós vamos falar, porque nós vamos falar de conflitos de consumo. O que norteia, os temas que norteiam os conflitos de consumo. E quem está aqui com a gente para esclarecer um monte de dúvidas, nós vamos fazer uma série de programas, viu? 4 programas, pelo menos, sobre essas dúvidas que todo mundo tem em relação aos conflitos de consumo. Quem está aqui com a gente para esclarecer essas dúvidas é o professor Dr. Anderson de Azevedo. Ele é advogado, professor do curso de Direito da Unifil. Professor Anderson, obrigado mais uma vez pela sua participação. Né? Eu que agradeço o convite para tratar de um tema tão interessante e tão próximo da nossa realidade. Né? Pois é, população, ainda mais agora com a pandemia aí diminuindo, né? As pessoas estão voltando, as compras estão acontecendo. Na verdade, não pararam de acontecer, né? Mas acho que agora as coisas vão aumentar um pouquinho, né? O fato da pandemia ter acabado aumentou, né, as atividades econômicas e normalmente isso vai aumentar os conflitos. Exatamente, também. Os conflitos. Então, eu queria, primeiro programa nosso aqui é tratar sobre os pontos principais, né? Ou seja, o básico para a população que está nos assistindo e para quem não é do direito, né, da área, começar a entender. Então, o que são esses conflitos, né? Esses conflitos são algo que acontece dia a dia? Ou é uma coisa extraordinária? Como é que funciona? O que é esses conflitos de consumo? O conflito de consumo, Danilo, é uma divergência, uma demanda, uma controvérsia que se estabelece entre o consumidor e o fornecedor durante a relação jurídica de consumo ou após a relação jurídica de consumo já ter se constituído e o consumidor está ali fazendo uso do produto ou do serviço que ele adquiriu e ele tem algum tipo de anomalia, ele tem algum tipo de problema e quando ele vai buscar do fornecedor a resposta necessária para satisfazer a sua dúvida, ele não encontra ou ele encontra de modo deficiente e isso acaba gerando nele, né, uma frustração ou então ele já foi lesado ou lesionado, inclusive no seu corpo, na estrutura física ou psíquica, e aí ele vai buscar, né, a satisfação dessa lesão, né, a tentativa de responsabilização do fornecedor. E o problema é que muitas vezes o fornecedor, às vezes intencionalmente ou às vezes simplesmente porque não está adequadamente preparado, ele não oferece ao consumidor, né, a resposta que o consumidor espera. E aí é que surge o conflito de consumo. Então, aí, no caso, esse conflito sempre vai existir em relação ou a um produto ou a um serviço. Exatamente. Então, pode ser, a pessoa comprou um produto que veio com defeito ou que tem algum defeito durante o uso, ou se ela teve um serviço que ela contratou e durante, sei lá, uma plástica, alguma coisa, e durante, né, verifica-se que tem algum problema. E aí ela quer reclamar, no caso. Né? Vai surgir um prejuízo. O conflito de consumo ele é uma parte, né? Não esperado, obviamente, porque o que se espera é que os produtos e serviços que sejam adquiridos eles funcionam conforme aquilo que foi oferecido. Mas essa anomalia que, como você mencionou, ela é intrínseca, ela faz parte do produto e naquele momento que a relação aconteceu, ninguém sabia, ninguém tinha conhecimento dela. Ou essa anomalia ela é oculta ou ela é manifesta e quando ela surge, né, as partes elas não chegam a um bom acordo. Mas necessariamente precisa haver uma relação jurídica de consumo para que possa se estabelecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a partir desse momento vamos dizer assim, a composição entre as partes passa a ser regulada pelo Código. Ou seja, tem que haver a compra do produto ou do serviço dentro das regras. Exatamente. E a partir do momento em que há essa compra e há algum defeito, algum problema no produto ou no serviço, vai começar a surgir um conflito. A parte, que no caso é o consumidor, vai procurar o fornecedor, colocar o problema e ali surge o conflito. Exatamente. É interessante mencionar que é intuitivo que quando o problema surge, Danilo, o consumidor ele não vai para o judiciário imediatamente. O judiciário sempre é uma última instância. A última razão do negócio. Acusa-se muito o consumidor, né, de demandar de modo, às vezes, exaustivo no Poder Judiciário, em massa. Mas é intuitivo que o consumidor, num primeiro momento, ele procure o fornecedor, os canais disponibilizados pelo fornecedor para resolver essa anomalia que surge, né? Mas, geralmente, e respondendo a tua pergunta de um modo mais objetivo ali,
os conflitos de consumo eles são comuns. Eles são normais, eles são até assim... Então é algo que é do cotidiano mesmo. É do cotidiano. Daí é que surge até uma teoria que nós chamamos no direito, né? A teoria do mero de sabor. Porque como as relações elas são massificadas, então é normal que também os problemas eles aconteçam numa escala elevada. Né? Então não é algo assim excepcional, o conflito de consumo é algo cotidiano, é algo rotineiro. Eu acho que é importante esse programa porque a gente pode aqui dar várias dicas para que o consumidor ele possa caminhar adequadamente para solucionar esses conflitos de um modo mais pacífico, mais harmônico, mais tranquilo. Pelo que você está falando, o primeiro passo, então, seria ele ir atrás do fornecedor, né? Verificar com o fornecedor a possibilidade de resolver, solucionar esse conflito da melhor maneira possível. Tem fornecedor que vai responder e resolver, e tem fornecedor que nem responder. Tem fornecedor que nem será encontrado para responder e resolver. E aí tem o seguinte, quais são as principais causas, né, que geram esses tipos de conflito? Existem estudos, Danilo, inclusive assim, em programas de mestrado e pós-doutorado, né, que analisam quais são esses fatores, quais são essas causas geradoras dos conflitos de consumo. A gente pode citar alguns aqui, né? A ineficiência da organização, da estrutura do próprio fornecedor. Essa é uma causa muito importante. Principal aí, né? O fornecedor ele não investe muitas vezes, ele investe em publicidade, ele investe na venda, ele investe na internet, mas ele não investe muitas vezes numa estrutura de atendimento dessas demandas. Eu não me refiro apenas ao saque, né? Eu me refiro a um pós-venda eficiente, né? Para muitos fornecedores, né, a venda acaba quando ele recebe ali aquilo que ele vendeu, o produto ou serviço. Mas, na verdade, a venda acaba, né, quando a anomalia que surge, o problema que surge é satisfatoriamente resolvido. Uma forma seria, por exemplo, se o fornecedor entrasse em contato para saber se está tudo bem. Isso seria uma forma. Falar, olha, você fez um serviço aqui, ou te vendi produto... resolvemos, está tudo certo, é isso mesmo, você está satisfeito, você não está... Isso seria uma forma de investir numa solução do conflito. Ou no mínimo... Solução não, de evitar um conflito, na verdade. Ou no mínimo, ele criar uma forma de atendimento acolhedora da demanda, né? O consumidor ele se sente desprestigiado, abandonado, quando o fornecedor ele não acolhe a demanda, né? Quando você busca um canal, um contato, não encontra no site um telefone ou não encontra um atendente que seja preparado para atender aquela demanda, esteja ciente da forma como os problemas surgem. Então, é isso que vai gerando, estimulando, né? Um dos fatores aqui que nós estamos falando, que vai estimulando o conflito. Acho que um outro fator importante que gera o conflito é a ausência de uma estrutura de fiscalização adequada em relação a essas obrigações. Está no Código de Defesa do Consumidor que é a obrigação do fornecedor criar essa estrutura. E os fornecedores eles não criam essa estrutura. Não atendem a isso, né? E os órgãos de fiscalização, Danilo, não estão adequadamente preparados, estruturados para fiscalizar. Existem várias sanções administrativas previstas no Código e num decreto também, o decreto 2181 de 97, que poderiam ser utilizados de modo mais efetivo para forçar, para obrigar os fornecedores a realizar essas obrigações. Também a gente pode dizer que um dos mecanismos aí, ou dos fatores de incentivo dos conflitos é a própria estrutura que o mercado, né, às vezes de advocacia, impõe, né? Existem escritórios que são especializados, que divulgam as suas teses, né, e se colocam à disposição ali, porque já sabem que existe uma trajetória desse litígio, né, que é observada. Então já sabem que os fornecedores não atendem adequadamente, já sabem que não existe estrutura de fiscalização, e aí os advogados acabam sendo os principais responsáveis para resolver isso, principalmente no âmbito do Poder Judiciário. Muito bom. Nós vamos ter que chamar um intervalinho rapidinho, que já está dando nosso tempo. Não saia daí, a gente volta já com mais conflito de consumo, professor Anderson. Até já.
Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos tratando de um tema muito interessante para o nosso dia a dia, conflitos de consumo. E quem está aqui com a gente tirando algumas dúvidas é o professor Dr. Anderson de Azevedo, professor do curso de Direito da Unifil. Professor Anderson, no primeiro bloco, você estava explicando a questão da origem dos conflitos, né? Que às vezes o fornecedor não se prepara, né? Então a falta de estrutura em relação à questão de solucionar mesmo e até receber com mais cuidado a reclamação do consumidor e até a advocacia que já está preparada, sabendo de todo esse procedimento falho, né, por parte de alguns fornecedores, já está preparada em relação a isso. E eu queria saber o seguinte, quais os mecanismos que existem para solucionar esses conflitos, né? Como é que funciona? Então, tem lá o consumidor, vai lá, compra um produto, um serviço e não é satisfatório. Tem um defeito, tem um problema, ou o serviço que ele comprou, às vezes, igual a gente fala, no corpo, gerou um problema físico, que aí eu acho que é mais grave ainda, né? Sempre mais grave. Porque não é apenas um produto que você compra e está com defeito, mas é algo no teu corpo. E como é que fica, né? Às vezes o fornecedor não responde ou não é encontrado, às vezes responde, a resposta não é satisfatória. Como é que ficam os meios, que meios que nós, consumidores, temos para poder tentar resolver esses conflitos sem buscar o judiciário? Porque será que o judiciário, uma outra pergunta, é o meio mais eficaz, é o meio mais utilizado, ou existem outros meios extrajudiciais? Bom, excelente pergunta, né? Ela daria um programa inteiro essa pergunta, mas até podemos falar sobre essas questões de modo mais detalhado depois. Existem basicamente, Danilo, dois sistemas, o sistema extrajudicial, que você mencionou, e o sistema judicial. Dentro do sistema extrajudicial, a gente tem um sistema preventivo extrajudicial e repressivo extrajudicial. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que um dos princípios fundamentais é o fornecimento do produto ou serviço com qualidade. E quando a gente olha para o CDC também, ele fala que a reparação efetiva dos danos também é um princípio fundamental. Mas tudo isso pode ser extrajudicial. Então, por exemplo, o fornecedor ele pode e deve criar uma estrutura interna para o controle de qualidade. Isso é um mecanismo de prevenção de conflitos. Então, se ele dentro do processo produtivo cria lá nos seus setores, né, sistemas de avaliação, de certificação do processo produtivo, né, controle de qualidade até mesmo, né, você que é da área do direito do trabalho, controle de qualidade das condições de trabalho, tudo isso afeta, obviamente, a qualidade do produto ou serviço que será disponibilizado. Então, esse é um mecanismo de prevenção, né, de conflito. O próprio fornecedor internamente preocupado desde o início até o final mesmo, né? O pós até. Exatamente. Então ele está dentro, ele está ainda no processo de fabricação do produto ou serviço e ele está colocando qualidade no ambiente de trabalho, qualidade no processo produtivo, nos insumos da aquisição, porque ele sabe que quanto melhor for aquela atividade de produção, menor será a probabilidade de um conflito. Então ele está investindo preventivamente, né? Mas ele também, dentro desse interno, ele pode criar uma estrutura para recepcionar as reclamações daquilo que não deu certo, né? E antes de falar de qualquer situação, de resolver o problema do consumidor, ele resolveu os problemas internos que ele percebeu, né? A partir dessas reclamações. Então aqui nós temos a figura do ombudsman, né? Que é um especialista dentro da atividade produtiva, né? Dentro da empresa, que ele vai recepcionar as reclamações, ele vai tentar identificar onde está o problema e ali ele vai tentar consertar o processo produtivo, né? Revisitar o processo produtivo para resolver a questão. E nós temos os sistemas que são sistemas repressivos extrajudiciais. Então a gente pode olhar, por exemplo, para o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, que é esse canal de ligação entre o consumidor que recepciona as reclamações, né? Sempre é muito tormentoso para o consumidor, né? Nós vamos falar um programa especialmente sobre isso, como nós temos aqui um ponto muito sensível do conflito de consumo, que geralmente é um incentivador de danos materiais e morais, porque o mau atendimento acaba gerando um dano moral aqui. E fora as questões extrajudiciais, aí nós também temos, né, o sistema judicial,
de solução de conflitos. E aí nós vamos para o juizado especial ou para a justiça comum, quando nós temos apenas um consumidor prejudicado, e aí ele procura, obviamente, um advogado ou vai sozinho até o juizado especial e formula a sua reclamação. E nós temos o sistema coletivo, que são as ações coletivas propostas pelos agentes legitimados pelo Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, o Ministério Público, né, os PROCONs, as associações de proteção e defesa do consumidor e até mesmo os entes federados que podem promover, né, demandas coletivas, e essas não vão abranger apenas um ou outro consumidor, mas vão abranger uma coletividade de consumidores, né, titulares de interesses difusos coletivos ou individuais homogêneos. E aí, no caso, percebe-se pela tua fala que isso tudo depende de investimento e preocupação do fornecedor. A princípio. Quanto mais o fornecedor pensa na qualidade e como ele quer lidar com a marca dele no mercado, mais ele vai investir nisso para evitar esse tipo de conflito, né? Exatamente. Então, é uma questão de ter, sensibilidade em relação ao consumidor. Isso, é interessante que isso gera confiança, né? Com certeza, porque você acaba muitas vezes comprando uma marca de um carro, por exemplo, que você é tão bem atendido, que sempre que dá alguma coisa você é atendido. E você, na hora de trocar, às vezes até mais caro, você prefere aquela marca pelo atendimento que você teve. Isso eu acho que não só nos produtos, como no serviço também, né? Principalmente eu acho que hoje na internet, né? Porque como você não tem um contato direto com a pessoa... Os sites que você... A relação é despersonalizada, então isso há uma tendência, Danilo, de reduzir o nível de confiança de quem está adquirindo, porque ele vai tirar dinheiro antes que o produto seja materialmente adquirido. E aí, quando acontecem esses problemas, é interessante que o consumidor ele se filia àquele fornecedor que atende rapidamente, que resolve, né, que indeniza em relação aos prejuízos. A minha esposa gosta muito de fazer compra na internet, eu faço muito pouco. E aí ela, sempre que eu vou, ela fala, compra nesse site que eu compro sempre de confiança. Ou seja, aí vai gerando a confiança, né? Exatamente. Aí às vezes ela pega no celular e fala, você compra aqui, avalie, é bom pra gente que está comprando, saber se o local é bom ou não é, porque a gente às vezes compra e não avalia também, né? Então, e ela tem mais essa noção do que eu. Mas uma observação que já está quase no final do nosso segundo bloco desse programa, eu queria saber o seguinte, você percebe, como advogado, que essa noção, essa sensibilidade do fornecedor é maior em empresas multinacionais ou nacionais? Existe uma diferença ou não? É uma questão muitas vezes cultural, isso pesa ou não? Pesa. Pesa porque existem sistemas de conflitos que são muito mais repressivos que o brasileiro, né? O sistema americano é um sistema... Primeiro que o americano ele é muito mais exigente do ponto de vista... e tem uma explicação para isso, né? Do ponto de vista da exigência dos seus direitos. E isso está associado ao conhecimento, à informação que ele tem disponível. O consumidor brasileiro, por falta de conhecimento e informação, ele não se percebe em estado de lesão. Então, ele não sabe que está em estado de lesão e isso para o fornecedor é excelente, porque... Ele não vai reclamar. Ele não vai reclamar porque ele não percebe estado de lesão. E essa percepção por parte, por exemplo, do americano, força com que as empresas que atuem lá, elas tenham sistemas muito mais efetivos, né? Porque o sistema judiciário americano também é diferente. Eles têm uma ideia de reparação diferente da nossa, né? Não apenas compensatória, mas a proposta de reparação americana é uma proposta, inclusive, de reparação repressiva, né? E até educacional. Então, os valores são muito altos de indenização e isso coloca o fornecedor numa condição de muito cuidado, de muita cautela. Então, o americano, e aí as empresas que atuam lá e atuam aqui, né, eles se preocupam mais em criar mecanismos mais adequados de solução de conflitos. Por isso que grandes plataformas, né, geralmente têm essa... Estou perguntando que a gente percebe isso na prática. Na prática. Não sabia a razão, né? E a razão é justamente isso, né? E aí, obviamente, a questão do investimento, né? Porque daí essas grandes plataformas, esses grandes fornecedores, eles conseguem investir mais, inclusive em tecnologia, em robotização desse sistema, para que os consumidores eles sejam melhor atendidos. Muito bem. Já acabamos o primeiro programa, né? Muito curtinho, mas não saiam daí, continuem com a nossa programação.
Nós vamos fazer mais 3 programas sobre conflito de consumo, né? Mecanismos de solução de conflitos, vamos falar do serviço de atendimento ao cliente, enfim, vários outros temas. Continue na nossa programação, entre no nosso site da UTV para que você acompanhe os nossos programas lá, tá? Muito obrigado pela tua audiência e não se esqueça, pós-graduação é na Unifil. Nós temos inúmeras áreas do direito, o professor Anderson dá aula numa delas, civil, família, penal, trabalho, previdenciário, imobiliário, notarial, perícias, enfim, vem especializar com a gente, o contato está aqui embaixo, o preço que cabe no seu bolso e qualidade que você já conhece. Até mais, Deus abençoe a todos.